Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 21 de agosto, dia 233 da nossa jornada. E seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são 1 Samuel capítulo 12, Romanos 11, Jeremias 50 e Salmos capítulo 28 e 29. Abra o seu coração, prepare o seu secreto e permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, 1 Samuel capítulo 12. Samuel chega a este capítulo já velho, olha para o povo e diz: tenho andado diante de vocês desde a minha mocidade. Nós conhecemos Samuel desde menino, quando sua mãe o levou para servir na casa do Senhor. Vimos aquele menino aprender a reconhecer a voz de Deus, vimos Deus confirmá-lo como profeta, vimos julgar Israel, interceder pelo povo. Que privilégio poder começar cedo com o Senhor e que a graça ainda maior será chegar ao fim e poder dizer: eu continuei com Ele. A partir do verso 7, Samuel faz um grande backup da história de Israel, até chegar ao momento atual, quando Naás, o rei dos Amonitas, ameaçou Israel, e Israel pediu um rei humano. E Samuel deixa claro: quando o Senhor, seu Deus, ainda era o rei de vocês. Olha que forte. Ainda assim, olha a misericórdia de Deus. Ele permite a escolha e diz que se tanto o povo quanto o rei temessem a ele e o servissem, ouvissem a sua voz e não fossem rebeldes à sua palavra, poderiam continuar seguindo o Senhor. Eles fizeram uma escolha ruim, mas Deus ainda estava mostrando um caminho de obediência. Após Samuel pedir um sinal, e você vai ler, o povo finalmente percebe a gravidade do que havia feito e pede: ore por nós ao Senhor, para que não venhamos morrer, porque acrescentamos a todos os nossos pecados o mal de pedir um rei. E eu amo a resposta de Samuel. Ele diz: não tenham medo. Ele não diminui o pecado, o povo sabe que fez o mal, mas também não permite que a culpa os afaste de Deus. Mas ele diz, porém não se desviem de seguir o Senhor. Pelo contrário, sirvam de todo o coração. Esse é o evangelho que vivemos. Arrependimento verdadeiro não é negar o mal que fizemos, é reconhecer o mal e, pela graça, voltar o coração inteiro para Deus. Partindo agora para Romanos, capítulo 11. Paulo começa, depois de tudo que vem falado, com uma pergunta: será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum. Paulo é a própria evidência, ele também era israelita, descendente da tribo de Benjamim. Paulo relembra Elias, que em determinado momento pensou estar sozinho, mas Deus revelou que havia preservado 7.000 homens. Sabe, ainda há graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Caso contrário, a graça deixaria de ser graça. Deus não abandonou sua história, nem perdeu o controle dela. Paulo então explica que a queda de Israel não era o fim do propósito. Por meio dela, a salvação chegou aos gentios. E Deus usaria isso também para provocar Israel ao ciúme. Então vem uma imagem da oliveira. Alguns ramos naturais foram quebrados, representam o povo de Israel. E nós, sendo a oliveira brava, fomos enxertados e passamos a participar da raiz e da seiva da oliveira. E justamente por termos sido enxertados, Paulo nos dá uma advertência: não se orgulhe contra os ramos, os israelitas. Você não sustenta a raiz sustenta você. Alguém pode dizer, mas os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Sim, foram quebrados por causa da incredulidade. E você permanece pela fé. Portanto, não fique orgulhoso.
Se Deus não poupou os ramos naturais em sua incredulidade, não existe espaço para arrogância entre os gentios. Paulo resume lindamente no verso 22. Considere a bondade e a severidade de Deus, as duas. Nós gostamos de levar em consideração apenas a bondade de Deus, né? Mas Paulo também nos lembra dessa severidade. Se vocês foram enxertados, cuidado. Se ele não poupou nem os naturais. E ele diz, se os que foram cortados não permanecerem na incredulidade, serão enxertados novamente, porque Deus é poderoso para isso. Tem muita coisa nesse capítulo. Eu preciso que você leia com calma. Chega um momento em que Paulo simplesmente adora Deus. Ele começa a louvar ao Senhor, a amá-lo. Que você possa compreender tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, os momentos, os tempos, o tempo que você tem vivido agora, e que Ele te conduza em cada um desses passos. Partindo agora para Jeremias, capítulo 50. Começa com uma longa profecia contra a Babilônia. Vai acabar só no capítulo de amanhã. E é importantíssimo nós entendermos que durante muitos capítulos até agora, a gente viu que Deus estava usando Babilônia para disciplinar o povo dele. Nabucodonosor foi até chamado de meu servo, mas agora Deus mostra que ser usado como instrumento não tornava a Babilônia inocente. Ela também responderia diante do Senhor por sua arrogância, violência e idolatria. O império que parecia invencível tinha prazo diante do Rei das Nações. Divindades babilônicas seriam envergonhadas e uma nação vinda do norte se levantaria contra a Babilônia. É no meio dessa profecia contra a Babilônia que Deus começa a falar a Israel e a Judá. Ele mostra eles voltando. Eles viriam chorando, buscando o Senhor e perguntando pelo caminho de Sião. O povo é descrito como ovelhas perdidas. Eu gosto tanto dessa imagem. Desviadas por seus próprios pastores, andando de monte em monte, esquecendo-se que tinha um lugar de descanso. Sim, Israel havia pecado. Sim, o exílio era a consequência real da rebeldia, mas Israel continuava pertencendo ao Senhor. O pecado do povo não dava às nações autorização para agir com orgulho e crueldade. Deus promete trazer Israel de volta à sua habitação e declara que naqueles dias procurariam a iniquidade de Israel e ela não seria achada. Procurariam os pecados e não seriam encontrados, porque perdoaria aqueles que eu deixei como remanescente. Havia perdão e restauração. O restante do capítulo reforça o juízo sobre a Babilônia. Isso não era um acidente político. O Senhor dos exércitos estava agindo. O Redentor de Israel é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ele mesmo vai defender a causa do teu povo. Babilônia parecia gigantesca. Israel parecia destruído. Mas a última palavra nunca pertenceu à Babilônia. Pertencia ao Senhor. O Deus que disciplina também restaura. O Deus que permite exílio também abre caminho de volta. E aquilo que parecia invencível diante dos nossos olhos é pequeno diante do trono de Deus. E para finalizar o dia de hoje, Salmos 28 e 29. O Salmo 28 começa de um jeito que eu acho particularmente engraçado. Davi diz: a ti clamo, Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo. Olha como Davi fala com Deus. Mas por trás dessa expressão existe um coração que está muito aflito e que clama de maneira real. Ele diz: Senhor, se o Senhor permanecer calado, eu serei como os que descem a cova. Davi precisa ouvir a voz de Deus, precisa ouvir a Ele, precisa saber que o seu clamor chegou. Por isso ele pede: ouve a voz das minhas súplicas quando clamo a Ti. Davi não oferece a Deus frases bonitas, ele não esconde, ele chega inteiro. Senhor, eu preciso que Tu me ouças, eu preciso da Tua resposta, eu preciso de Ti. E ele finaliza confiando. Ele declara: o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia, nele eu fui socorrido. E a oração deixa de ser pessoal. Davi finaliza orando pelo seu povo. Ele finaliza pedindo: Deus, seja o pastor deles, carregue-os.
O Deus que ouve a minha oração é também aquele em cujas mãos posso colocar aqueles que amo. E finalizamos no Salmo 29, entendendo que agora não é apenas Davi falando com Deus, é a voz de Deus ecoando sobre toda a criação. A voz do Senhor é poderosa, é cheia de majestade, quebra os cedros, despede chamas de fogo, faz tremer o deserto. Que Deus nós temos! Aquele cuja voz faz o deserto tremer, é o mesmo Deus que ouve a voz das nossas súplicas, percebe? A voz do nosso Deus é poderosa e majestosa. O que pode continuar exatamente igual quando Deus verdadeiramente fala? E o Salmo termina de maneira maravilhosa. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Senhor, fala conosco, que a tua voz seja maior do que todas as outras vozes dentro de nós, que depois de ouvirmos a voz do Rei, que faz tremer o deserto, o nosso coração descanse na paz que somente o Senhor pode dar. Que o Senhor continue nos conduzindo, enviando o teu Espírito sobre nós. Que o Senhor nos dê o descanso que a nossa alma tanto precisa, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por ser sempre presente. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 234 da nossa leitura.